Olá, esse é o canal Dermarte e o nosso tema de hoje são cicatrizes queloides, os famosos queloides. Você tem esse problema ou conhece alguém que sofre com isso? Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou falar sobre as causas e sobre os tratamentos das cicatrizes queloides e vou falar sobre as cicatrizes no geral. Bora lá! Se você está aqui pela primeira vez nesse canal, saiba que o canal Dermarte é um canal de dermatologia, beleza e arte, porque a gente fala sobre todos esses temas com vídeos semanais. Então aproveita para se inscrever aqui embaixo, assinalar o sininho para receber nossas novidades semanais. E se você curte também outros tipos de rede social, como Facebook, Instagram e TikTok, a gente também tem essas redes sociais onde as postagens são diárias e você pode ver lá temas diferentes. Se você quiser um dermato para chamar de seu, pode entrar no meu site e entrar em contato comigo para marcar consulta. Vamos falar de queloide então? E aí, a primeira coisa que eu tenho que começar explicando para vocês sobre queloide é que muita gente chega no consultório mostrando para mim uma cicatriz e falando: "Ai, doutor, eu tenho queloide." E me mostra uma cicatriz feia, mas que não é um queloide. Então, não é qualquer cicatriz feia que é classificada em queloide. Por quê? Porque queloide é uma cicatriz específica. E eu vou explicar para vocês o que é um queloide e o que são os outros tipos de cicatrizes, para vocês entenderem, porque os tratamentos são diferentes. Então, depois de você sofrer um machucado, um acidente ou uma cirurgia, o seu corpo vai formar uma cicatriz e isso é natural. E existem alguns tipos de cicatrizes. Existem as cicatrizes que a gente chama eutróficas, tá? Que são cicatrizes normais, que é aquela cicatriz plana e de coloração normal. Isso é uma cicatriz esperada, vai se formar após qualquer machucado, cirurgia, tem que se formar uma cicatriz. E é a cicatriz mais saudável possível que o teu organismo forma. Mas existem as cicatrizes distróficas. Estas cicatrizes distróficas são formadas de um jeito que não é muito esperado. E aí dentro delas tem alguns subtipos. E aí a gente vai explicar que dentro das distróficas a gente tem as hipertróficas, as atróficas e as queloides. Esses são os três principais tipos de cicatrizes que não são muito normais. Eu vou explicar o que é cada uma delas. As cicatrizes hipertróficas são aquelas cicatrizes que ficam um pouquinho maiores do que elas deveriam ser, mas elas ainda respeitam o limite do machucado ou da cirurgia. Então fica uma cicatriz na linha do machucado, mas um pouquinho maior. Ela fica um pouquinho aumentada. A cicatriz atrófica, ela fica afundada, como se a pele tivesse atrofiado. E aí vem o tipo que é o principal do nosso vídeo, que é a queloidiana, que é uma cicatriz totalmente inesperada, porque ela ultrapassa e muito o limite daquilo que originou. Então vamos mostrar aqui algumas fotos de queloide, porque às vezes só uma lesão de acne, uma bolinha pequena, produz uma super cicatriz queloidiana muito maior do que a acne. Às vezes um furo de orelha pode produzir uma bola desse tamanho de queloide. Às vezes um machucadinho aqui na região do tórax produz um super queloide. E aí sim é uma cicatriz queloidiana, tá, gente? Ela ultrapassa em muito o machucado original e fica levantada, fica com uma cor alterada, às vezes ela tem a sensação alterada de coceira, de uma ardência, vermelhidão. Então é uma cicatriz totalmente anormal. Isso é uma cicatriz queloide. Bom, João, você me falou o que é queloide, mas e aí? Por que algumas pessoas têm, outras não? Por que eu mesmo tenho, fiz vários machucados e alguns machucados meus viraram queloides e outros não? Ótima pergunta, e eu não vou saber te responder completamente, porque na medicina a gente não tem isso muito claro. Por que algumas pessoas têm queloide e outras não? Não sabemos, é uma tendência genética. E por que numa mesma pessoa, alguns machucados viram queloide e outros não? E depende muito da região. Tem algumas regiões do corpo que tem mais tendência a queloide que outras. Então eu citei algumas, orelha, por exemplo, tórax, ombro, são lugares com muito mais tendência a queloide. Outras regiões, como o rosto, tem muito menos tendência a queloide. E isso é conhecido, mas a gente não sabe muito bem a causa. Mas a mesma pessoa pode ter, para machucados muito semelhantes, uma cicatriz virar queloide e outra não, tá? Então é uma coisa que para a medicina ainda é meio um mistério. Bom, João, se não sabe muito bem a causa, pelo menos tem algum jeito que eu posso prevenir? Tem.
Tem sim. Tem algumas coisas assim populares que se fala sobre carne de porco, coisas de alimentação. Nada disso é comprovado. Mas o que é comprovado que você pode fazer para prevenir? Então, depois do machucado, depois da cirurgia, durante o processo cicatricial, então depois que a pele já está íntegra, mas que a cicatriz ainda não terminou de se formar, é usar curativos compressivos, ou seja, que formem uma certa pressão em cima da cicatriz à base de silicone, tá? Então, muita gente que faz cirurgias programadas, estéticas, tudo, plásticas, usa aqueles curativos à base de silicone, mas isso também pode servir se você foi por um acidente, um machucado, tudo esse mesmo tipo de curativo pode prevenir. Então isso comprovadamente previne o queloide, tá? E aí, mesmo que você tenha tendência, esse curativo compressivo dá aquela segurada. Isso aí é a única coisa que comprovadamente previne a formação da cicatriz queloidiana. João, mas não é isso. Eu tô assistindo o seu vídeo que eu já tenho queloide, o problema já tá instalado, eu quero saber então o que eu tenho que fazer agora. Ótima pergunta. Então você já tá com o problema, o que pode ser feito? Existem diversas modalidades de tratamento, tá, gente? E o queloide, ele pode responder melhor a algumas do que outras, e algumas pessoas respondem melhor a alguns tratamentos do que outros. Vamos citar aqui quais são os tratamentos e a expectativa de resposta para cada um deles, tá? O tratamento número 1, digamos assim, indicação e resultado pelos médicos, é a infiltração intralesional de medicamento dentro do queloide, que o medicamento, no caso, mais frequente é o corticoide. Então, é injetar dentro do queloide corticoide, tá? Por quê? Porque a gente sabe que essa medicação quebra o processo inflamatório que gera o queloide e causa uma atrofia dessa cicatriz queloidiana. Então, vai diminuir esse queloide. Então é um tratamento muito efetivo, geralmente são feitas várias sessões, tá? Uma outra opção a isso é fazer o seguinte, é fazer a exérese cirúrgica, ou seja, a retirada do queloide. Você fala, por que você não faz só isso? Porque geralmente o queloide volta. E aí, durante o processo cicatricial dessa cirurgia de retirada do queloide, a gente faz outras duas coisas. Um são os curativos oclusivos, que a gente sabe que previne o queloide, e a injeção de corticoide nessa cicatriz, para evitar a volta do queloide. Isso é possível também. Então, uma associação de tratamentos aí para o queloide. Isso é possível também. Aí a gente está associando 3 tratamentos: a retirada, o curativo oclusivo e a injeção de medicamento nele. E outros tratamentos, João? Então, de medicações para injetar dentro do queloide, como também o corticoide, a gente tem como opções a bleomicina, o 5-fluoracil e a mitomicina, tá? E também, quando a gente tira o queloide e vai fazer esse tratamento preventivo para ele voltar, a gente também pode usar uma outra medicação que a gente usa, que é o imiquimod, tá? Então são algumas outras medicações que podem ser usadas, mas que são menos frequentemente usadas. Isso falando de medicamentos. Agora vamos falar também de outros procedimentos que são possíveis sem ser medicação. De procedimentos para tratar o queloide, outras opções que nós temos, tem a crioterapia, que é a base de gelo, então a gente usa um dispositivo que lança nitrogênio líquido para gelar o queloide. Lasers, alguns tipos de lasers podem ser usados também no tratamento de queloide. E um muito clássico é a radioterapia. Nossa, mas radioterapia para queloide? Sim, a radioterapia é usada muito na modalidade logo após a cirurgia. Então você faz a cirurgia e no processo cicatricial você faz uma radioterapia chamada beta-terapia, que é para evitar que a cicatriz queloidiana se forme. Essa é uma modalidade ainda hoje utilizada, tá? Menos frequentemente também. Os primeiros tratamentos que eu falei são muito mais frequentemente usados. E em relação à novidade, tem alguma novidade? Tem, que é o que a gente vai falar agora. Novidade aí no tratamento de queloide é o Botox, tá? O bom e famoso Botox para estética pode ser usado na cicatriz para prevenir a formação do queloide, tá? Então se aplica também em cicatrizes recentes para prevenir a formação do queloide. São tanto cicatrizes que ainda não tenham formado queloide, quanto cicatrizes que você já tirou e não quer que o queloide volte, tá? Essa é a novidade. E aí vocês vão me perguntar: ai, mas João, você me falou 500 tratamentos, mas você não me falou qual que é melhor para mim. Óbvio que não, porque eu não sei o teu caso, eu não examinei você, e cada paciente a gente indica um tipo de tratamento, principalmente depende da região,
o tipo de queloide, o tratamento que já foi tentado, qual a possibilidade do paciente, etc, 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 tá? Óbvio, para uma indicação específica para você, só eu examinando você no consultório. Quer saber mais sobre queloide? Não respondi tudo o que você queria? Para isso servem os comentários. Deixe seu comentário aqui com perguntas que eu respondo, tá? Você também pode compartilhar esse conteúdo com quem você quiser. Só apertar aqui no botão compartilhar. Se você curtiu esse conteúdo, deixe teu like para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade e compartilhar ele automaticamente com outras pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.